motivos, o século XX foi marcante para a humanidade. Houve duas guerras mundiais, países surgiram e acabaram, enfim, grandes transformações aconteceram. O desenvolvimento da UFV foi simultâneo a tudo isso. Na segunda parte do programa Memória Viva, especial em comemoração pelos 90 anos da universidade, o professor Flávio Couto, orientador da primeira tese de mestrado defendida no Brasil, fala sobre uma fase importante da universidade nos anos 50 e 60. Ele conta como foi a criação da pós-graduação na UFV, o convênio com a Universidade de Purdue e muitas outras mudanças que aconteceram. Isso a gente está falando de aproximadamente anos 50. Virada dos anos 50 e 60. Anos 50 e 60, a gente pensa num mundo que tinha passado aí, não há muito tempo por uma guerra mundial, o contexto era muito complicado. O senhor está dizendo que houve professores que foram para os Estados Unidos e para a Europa, ou seja, eles estudaram num período bem perto desse pós-guerra, né? O que eles falavam disso tudo? Qual que era a impressão que se tinha na época dessa situação do mundo, professor? Olha, eu era estudante, não tinha preocupação com guerra mundial, não. O tempo que o senhor estudou aqui estava acontecendo a Segunda Guerra. Isso tinha Sempre alguma... havia preocupação. Tinha... invade a Europa para cá, Hitler para lá e tal. Mas o estudante aqui do dia a dia, ele preocupava com isso. A guerra estava acontecendo lá, mas a guerra deles terminou lá e alguns estudantes... O que afetou muitos estudantes aqui foi quando os navios do Brasil, navios mercantes, foram afundados, que diziam que era por submarino alemão, né? Veio e afundou 3 navios brasileiros. E aí, então, o Getúlio decidiu declarar guerra à Alemanha também, né? Sim, e aí foi a força expedicionária foi para a Itália, né? E fizeram lá o que puderam, né? A Força Aérea diz que teve muita atividade na guerra lá na Europa, né? O senhor falou que isso afetou os estudantes? De que maneira que isso afetou? Não, a gente sabia disso, né? Mas não tomava parte em nada. É possível que algum estudante tenha sido convocado, né, pela idade, professor? Assim, não, né? Você não sabe. Tinha né? estudante politicamente mais ativo, né? Mas eu nunca fui ativo na política estudantil. Aliás, já tinha um movimento estudantil forte na época. Tinha, mas eu nunca fui nunca entrei nessa política estudantil. Nunca estudei. Gustavo. Professor, voltando então ao projeto Purdue, essa virada dos anos 50 e 60. Então, os professores estavam aqui, tinha sido criada a escola de especialização, né? Até porque não existia o termo pós-graduação. Então, era escola de especialização e começaram, então, a ser oferecidos cursos de pós-graduação estrito sensu. Em 60 e 61. Né? Isso já constava no regimento da URENG, estava previsto que ela um dia ia oferecer, e efetivamente isso aconteceu em 1961. Isso. E foi um fato pioneiro, importantíssimo assim, no país, né? Esse mestrado pioneiro, o primeiro mestrado, isso é reconhecido em publicações nacionais aí, que citam, né, a URENG. Foi então, em dezembro de 61, que o estudante Zé de Almeida Soares, orientado pelo professor Flávio Couto, defendeu a primeira tese do Master of Science, né, do mestrado. O senhor tinha noção da importância daquilo? O senhor estava trabalhando como se outras universidades também estivessem fazendo aquilo? Ou o senhor sabia que o senhor estava fazendo uma coisa tão importante para a história da universidade? Nós queríamos desenvolver a pós-graduação, né? O projeto Purdue deu muito recurso para a universidade naquela época, trouxe muito recurso. E como os americanos vieram para cá, também, pelo projeto Purdue, também o governo estadual, Minas Gerais, começou a dar mais apoio para a universidade, né? E isso fez com que se desenvolvessem trabalhos. Vieram professores muito bons, né? Logicamente, eu me lembro do professor Nolan, que veio para a zootecnia, era um jeito excelente, professor que veio para agronomia, muito bom, não é? Professor da horticultura, foi ótimo. E então
com isso começou a se desenvolver. Então foi feito um curso de pós-graduação experimental, de 5 meses, de 5 semanas. Né? E nesse curso eram 5 cursos diferentes, era de economia, de horticultura, de agronomia, de mecânica... Isotecnia, talvez. Isotecnia. Né? Esses cursos foram feitos e deve até ter publicação desse curso na biblioteca, porque foi tudo impresso. Isso foi no ano 60? Foi... Deve ser 60. 60, né? Então foi um curso de 5 semanas. 5 semanas. Durante as férias. Certo. Né? Durante as férias. E esse curso, então, desenvolveu muito a vontade, né? De alguns professores de continuar com aquilo. Sim. Né? Aí, depois disso, nós, a horticultura, oferecemos um curso de 4 meses. Aí tivemos só 2 estudantes, um do Ceará e outro de São Paulo. Né? E aí, no ano seguinte, começaram realmente os cursos oficiais, o de Economia Rural e o nosso de Olericultura. De Olericultura. Né? Foram os 2 cursos primeiros. Agora, como já a técnica experimental naquela época já era bem mais desenvolvida, né? E os nossos trabalhos de pesquisa eram todos trabalhos de campo, então nós fizemos os projetos de pesquisa com os alunos pós-graduados e eles imediatamente fizeram as teses dele. Por isso que a nossa foi a primeira. Foi a primeira. Né? Mas não tinha a menor impressão que isso ia ser tão importante assim. Pois é. Como que era, o professor... Era vontade de fazer as coisas. Vontade de fazer, né? Agora, qual o perfil desses 5 primeiros alunos da olericultura? Eles já trabalhavam, eram empregados ou eram recém-formados? O primeiro curso de pós-graduação formal? Qual o perfil dessa turma? O formal? Não eram 5, não, eram 8. 8? Eram 8. Eram 3 de Pernambuco, 1 do Ceará, 2 de Pará e 1 do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul era só 1. Quantos eu contei? Pois é, 8 ou 9, mas eles eram empregados? Todos empregados. Todos empregados de empresas públicas, empresas privadas? Não. Quase tudo governo. Empresas do governo. Os do Pará eram professores da escola de lá. De Pará. Eram professores. Tá? Né? Os do Pernambuco eram funcionários da empresa pernambucana de pesquisa. Sim. Né? Tá. Os de do Ceará, do Pernambuco? Do Ceará, de Porto Alegre, era professor da Escola de Agronomia de Porto Alegre. Professor da Escola de Agronomia? Professor. E tinha uma moça que era freelancer, era profissional por conta dela, né? Morava em Uberaba, veio fazer o curso. Então, e nós tivemos mais um. Quem foi? Tivemos alguns professores que eram nossos instrutores. Daqui mesmo, né? Professores daqui. Nossos instrutores. Então aqui já começou formando professores, mestres para outras universidades, né? A importância disso. Né? E esses profissionais, eles tinham autorização do emprego deles para poder sair? Todos vieram com um tempo de 1 ano só para ficar aqui. Então, nesse ano, eles tinham que fazer o curso e fazer o seu trabalho de pesquisa e defender o que na época a gente chamava de tese. Né? Eu já tive a oportunidade de conversar isso. Por que dessa pressa deles terem que compactar e fazer 1 ano? O professor Flávio falou exatamente que eles tinham que começar a trabalhar dia 2 de janeiro, então eles não tinham... Eles tinham que ir embora para começar a trabalhar. O professor lá do Rio Grande do Sul tinha que estar no dia 2 de janeiro, tinha que estar lá. Por isso essa pressa de fazer tudo, em dezembro tinha que terminar. E os orientandos do senhor, eles eram eficientes, eles cumpriam o que o senhor pedia? Como é que era? Tudo. Eram muito interessados. Foi uma grande satisfação para mim, né, dar cursos para alunos de pós-graduação. Não é? Muito interessados, muito mais interessados. Mais interessados que alunos de curso superior. Como é que surgiram os temas? Eles que traziam as ideias do que eles iriam pesquisar? Ou é o senhor que dava sugestões? Como é que funcionava isso? A minha orientação é que eles fizessem algum trabalho que fosse importante para onde eles iam.
né? Então, todos eles escolheram assuntos gerais. Não, eu queria trabalhar com tomates. Eu digo, então, para lá, para a sua região. Ele falou, o fundo preto é muito importante lá para mim, perde muito tomate. Isso é deficiência de cálcio. Então, você vai fazer uma tese com níveis de cálcio e irrigação, porque é importante para isso. E ele fez, e foi a primeira tese defendida, foi a do coisa lá. O Zé de Almeida Soares, né? O nome dele é Zé de Almeida Soares. Né? Professor, ele é vivo ainda? O senhor manteve contato com ele depois por algum tempo, né? Sempre. Ele é vivo ainda? Não. Ele faleceu? Faleceu. Faleceu, né? Sim. Ele faleceu, os do Pará já faleceram todos dois. O do Rio Grande do Sul faleceu. Do Pernambuco, um faleceu, 2 estão trabalhando, mas estão trabalhando na Codevasf, né? Sim. Professor, foi criado esse marco muito importante, então, em dezembro de 61, são defendidas as primeiras teses. Mais um tempo depois, iniciaram aqui os programas, os doutorados, né? Doutorado. No nível de doutorado. O senhor estava aqui também? Começou com mestrado, depois passou para doutorado. O senhor estava aqui no início? Não, quando doutorado, eu não tive nenhum aluno de doutorado. Ah, o senhor já não estava aqui, não. Né? O senhor já tinha aposentado, né? Eu saí, terminou meu tempo aqui, eu fui embora para Grosseres. Porque nos anos 60 aqui, porque foram outros cursos criados, foi economia, foi a fitotecnia, zootecnia, fitopatologia, o mestrado e doutorado vieram. Eles já começaram com doutorado, né? Porque tinha gente qualificada para isso, né? Certo. E como é que era o dia a dia, professor, das orientações? Hoje em dia a gente tem computador, impressora, tudo muito fácil, né? Internet. Aí escreve, apaga, internet, busca informações. Não existia isso, não. Como é que era, professor, para fazer uma maquininha de cálculo assim, ó, rodando, né? Era tudo em máquina de cálculo manual, né? E se trabalhava muito, porque era tudo muito lento, né? Em relação ao computador de hoje, né? Mas naquela época não tinha nada disso. Mas aí com os estudantes, eles entregavam um capítulo, o senhor revisava, como é que era a orientação? Primeiro eles tinham que escrever o trabalho. Escreviam o trabalho. Aí a gente revisava o trabalho. Revisava, eles tornavam a escrever o trabalho. Tornavam a revisar. E assim eram umas 2, 3 vezes, até que o trabalho ficava em ponto de ser defendido pela comissão, pela banca. Né? E aí a banca ainda dava as orientações dela, ele ia para casa, acabava de corrigir e estava pronto o trabalho dele. Né? Como eles já trabalhavam na área dele, eles tinham a maturidade, eles tinham essa maturidade. Devia ter poucas referências bibliográficas, né, pessoal, para eles. Fontes de referências dele que não eram tantas como tem hoje. A livraria dos livros, os né? livros, tantos livros da área, né? Eles tinham muita vontade. Muita vontade, isso que importa. E tinham muito interesse. Isso de modo que dizia, a orientação era para fazer mais isso, mais aquilo, e faziam com muita vontade. Sim, muita vontade. Bom, muito bom. O intercâmbio do professor com o pós-graduado era muito grande, muito grande. Aliás, o intercâmbio, voltando atrás do meu tempo de estudante, né, o intercâmbio do professor com os alunos era muito grande. Todos os anos, as turmas de formando faziam jantares em homenagem aos professores. E os professores também faziam refeição na casa deles em homenagem aos alunos. Então havia muito intercâmbio de aluno e professor. Não sei se isso existe hoje, talvez não exista, né? Acho que as turmas cresceram muito, A turma cresceu demais, né? Meu tempo de estudante, contando tudo, nós éramos uns 100 e poucos, né? 100 e poucos estudantes. E eram 30 professores. De modo que a facilidade de contato era muito grande. E quando eu comecei como professor, as turmas eram sempre de 30 alunos, 40 alunos. Então as aulas práticas eram de 12, 13 alunos, 15 alunos. O intercâmbio era muito grande entre o professor e o aluno. Agora a coisa complica um pouco. O senhor falou de alunos, isso me faz pensar na associação de ex-alunos, né? Como é que era naquela época essa coisa dos ex-alunos, né? Dessa reunião
de ex-estudantes da instituição? Nós, como alunos, sempre tivemos muito apego à nossa escola, né? Então, depois de formados, a vontade de voltar aqui para visitar a escola era muito grande, né? Muito grande. Então, de 5 em 5 anos, 10 em 10 anos, todo mundo se juntava outra vez, né? Na minha turma, o primeiro contato foi depois de 10 anos de formado, né? E depois, cada 5 anos, a gente se juntava, dentro do possível, né? Então, sempre o interesse de voltar e lembrar dos bons tempos, né? Era muito grande. O senhor foi presidente da Associação de Ex-Alunos, né? Fui né? presidente durante um ano. Durante um ano. Durante um ano, E o senhor se lembra desse primeiro encontro que o senhor teve depois de 10 anos com a sua turma? Como é que foi? Muito bem. As sensações que vocês tiveram? Muito bem. Tivemos uma reunião no Salão Nobre, recebemos um diploma de 10 anos de formado, né? Tivemos jantar uma porção de coisas, tivemos uma reunião na minha casa, né? Porque eu era o único que era professor aqui, eu e o Cumastro éramos professores aqui, fizemos uma reunião lá em casa, foi todo mundo para lá. Você vinha, trazia mulher, trazia filho e tal, ficava fazendo brincadeiras do tempo de estudante. Um intercâmbio muito bom, muito agradável. Muito agradável. É como acontece ainda hoje, né? A Associação de Ex-Alunos. A Associação de Ex-Alunos é uma coisa muito especial, né? Não são todas as universidades que conseguiram criar uma associação como essa. Naquela época, nós vivíamos uma turma, né? Hoje já tem os departamentos, ele faz curso aqui, curso acolá e tal. Então já não tem aquele sentimento de turma, né? Então essa diferença para hoje deve ser... Mas hoje tem outras vantagens, outras facilidades, né? Eu acho que a universidade progrediu muito. Eu queria voltar, Gustavo também e o professor Flávio, falar um pouco mais sobre a Semana do Fazendeiro, nesses anos todos que o senhor esteve aqui. Como é que era? Vinha muita gente de fora? Era uma ocasião mais de realização de cursos ou também tinha aquela oportunidade de confraternizar? O que acontecia em Viçosa na época da Semana do Fazendeiro? Como é que era? O senhor se lembra? Bom, os fazendeiros vinham por conta própria, né? Era feita a propaganda da Semana do Fazendeiro e eles vinham. E os contatos com os professores eram muito intensos, né? Muito intensos. Eu achava a Semana do Fazendeiro uma atividade excelente para a universidade. Gostava muito de conversar com os agricultores e ver as dificuldades deles e o que a gente podia ajudar, né? Eram muitos. E já eram 1.000 e tantos fazendeiros naquela época. Mais de 1.000 né? participantes. Eram muitos agricultores, muitos agricultores. Tinha professores antigos, como o Belo Lisboa, que vinha toda semana no fazendeiro, trazia empregado dele lá da usina dele para frequentar a aula, né? Mas dos diretores mais velhos, o único que vinha era o Belo Lisboa, né? Os outros não vinham. É interessante. Ele foi diretor até 1936, mas ele continuou participando das semanas, né? Porque a gente fica tentando identificar fotografias aqui, tem fotos que ele não é diretor, mas ele está na Semana do Fazendeiro. Estava sempre presente. Sempre presente. Né? Sempre presente. E contando as dificuldades que ele teve com uma coisa, o progresso da escola, sempre comprava isso. Professor, os fundadores da Semana do Fazendeiro foi o Belo Lisboa, foi o médico de Ubá, o doutor Jacinto, e 2 estudantes, né? O Joaquim Fernandes Braga e Zé Coelho. Ele era professor já. O Braga era professor de zootecnia. Em 29 ele era aluno ainda, porque foi em 29, né? Ele formou no ano seguinte. Era o Coelho também, né? E Zé Coelho. Zé Coelho, 2 estudantes, da civicultura. Eram 4, 2 estudantes, o Belo Lisboa e esse médico de Ubá, né? Que trouxe em um ano, doutor Jacinto, um ano antes. Vinha todos os anos. E todos os anos eles vinham, né? Vinha com a comitiva de Ubá, de Rio Branco, né? Isso eu fiquei conhecendo de perto, porque ele vinha todos os anos, muito interessado. Juntava os agricultores de Ubá todos e vinha para cá, ele era prefeito lá, né? Também tinha interesse. Era médico, e prefeito. Né? E era médico também, e parece que em algumas fotos que a gente tem, ele está ministrando um curso, parece que ele atuava também, né? Ele era muito ativo, Jacinto era muito ativo, muito ativo. E eles vinham para cá como, professor? Eles vinham Eles vinham de trem, a maioria de trem. E eu ficava no internato velho.
Sempre no mês de julho, época de férias, né? Quando os estudantes não estavam. O contato que a gente tinha aqui na época era trem, mais nada. Né? Vinha de qualquer lugar, vinha de lá, vinha agricultor de longe, vinha agricultor de muito longe. Né? E se matriculava, tinha 7 horas da manhã, se reunia na frente do prédio, eram distribuídos os cursos, né? À tarde outra vez se reuniam lá na frente do prédio. E é engraçado, pessoal, que algumas pessoas vinham e eles mantinham aquela tradição de voltar todo ano, né? Nós tivemos caso aqui de participante que participou mais de 30 anos da Semana Fazendeira, vinha todo ano e passava a se sentir como fosse um aluno como fosse um aluno aqui da escola, fazia obrigação, via aqui todo ano, né? Interessante.